Iniciando a segunda videoaula, já trabalhei a segunda parte, igualzinha à primeira. Para quem não assistiu a videoaula dessa parte do tapete, eu vou deixar o link aqui em cima nas informações e também na descrição do vídeo. É só clicar que vocês vão direto para a videoaula. Então, aqui eu já trabalhei as duas partes, igualzinha, da mesma forma. Agora, vamos iniciar a costura. Aqui eu tenho uma agulha de tapeceiro, eu peguei um fio, 2 vezes o tamanho da costura, e vamos iniciar aqui. Então, aqui temos as duas correntinhas no canto, eu vou introduzir aqui de baixo para cima, na segunda correntinha. Olha aqui, temos 1 e 2. Eu vou enfiar de baixo para cima. Pegando aqui, dessa forma, para essa ponta do fio ficar aqui embaixo. E desço aqui, olha aqui, 1 correntinha e 2. E desço aqui para baixo. Pois agora eu vou dar um nozinho aqui, para esse nozinho ficar aqui por baixo. Então, eu vou dar 1 e 2 nozinhos. Então, o nó ficou aqui para baixo. E agora eu vou voltar aqui na mesma correntinha, com meu fio para cima. Voltei para cima o fio. E agora eu vou iniciar aqui, como eu peguei as duas argolinhas de baixo, vou pegar as duas argolinhas de cima, dessa mesma correntinha que prendemos embaixo, ok? Olha aqui, eu prendi o fio nas argolinhas de baixo, voltei com a agulha para cima e na mesma argolinha eu passo meu fio. Então, aqui ficou uma correntinha e outra correntinha, sem costurar. No próximo ponto alto, introduzo também da mesma forma a agulha. Dou uma puxadinha de leve, jogo meu fio para a direita. No próximo ponto alto, pego os 2 fios de cima, na mesma direção, os 2 pontos altos, cada um de um lado. Sempre puxando de leve, para não ficar muito puxado e nem ficar muito solto. Aqui temos uma correntinha desse lado e uma correntinha desse lado. Costuramos da mesma forma. Temos um ponto alto e outro ponto alto. Temos outra correntinha. Agora, iniciamos a parte onde tem os pontos altos e as correntinhas. Então, pego ponto alto com ponto alto e correntinha com correntinha. Então, é bem simples essa costura. E dessa forma, eu vou até o final da carreira, ok? Chegando ao final da costura, costurei o último ponto alto, vou costurar uma correntinha de cada lado. A primeira correntinha, eu costuro. Sobrou uma correntinha de cada lado aqui, que são 2, eu não vou costurar. Passo esse fio aqui para baixo. E aqui atrás eu vou arrematar esse fio, ok? Eu posso voltar aqui. Volto esse fio aqui com a agulha. Corto um pedaço desse fio. Vou abrir esse fio em 2 partes, 3 fios para cada lado. Introduzo uma parte do fio aqui dentro de uma das argolinhas.
dou 3 nozinhos e posso cortar, ok? Então, aqui, a costura ficou dessa forma. Então, aqui ficou dessa forma. Agora, eu vou terminar de arrematar e já volto com vocês pra gente dar continuidade. Então, aqui já terminei de arrematar o meu fio. E aqui, onde eu fechei a carreira dessa segunda parte, é onde eu vou iniciar. Quem cortou o fio não tem problema, pode emendar o fio novamente e pode iniciar em qualquer um desses pontos altos, ok? Mas aqui onde eu tinha parado essa segunda parte, é onde eu vou iniciar novamente, ok? Então, aqui, eu vou iniciar com 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E aqui eu vou trabalhar até a parte da emenda, até essa parte da emenda aqui. E quando chegar aqui, eu já volto com vocês. E chegando à parte da emenda, aqui tem aqueles 2 pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Aqui tem aquele intervalo de uma correntinha, aqui dentro eu vou trabalhar 2 pontos altos. E bem aqui na parte da emenda, trabalho um ponto alto. Dentro do intervalinho, 2 pontos altos. Então, aqui ficou dessa forma. Agora, vamos seguir em pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir trabalhando até esse terceiro leque aqui, olha aqui, 1, 2, 3. A partir desse terceiro leque, vamos trabalhar aqui um aumento na direção desse terceiro leque. Passo esse sobre esse aqui, nessa direção, vou trabalhar um leque. Então, eu vou seguir até aqui e já volto com vocês. Então, aqui está, depois de trabalhar aqui a parte da emenda, eu segui, passei esse leque, e na direção do terceiro leque, depois da curva, 1, 2, 3, na direção do terceiro leque, trabalho 2 pontos altos no mesmo lugar, dessa forma. Agora, vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar na direção desse leque, do quarto leque também trabalho um aumento. Na direção do quinto leque também trabalho, do sexto, do sétimo e do oitavo. Deixando aqui 2 leques sem trabalhar também. Esses 2 aqui, como no início, não trabalho aumento. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, ok? Nessa curva, 6 aumentos, sigo, passo aqui pela outra emenda, trabalho da mesma forma que já mostrei, e desse outro lado, vamos trabalhar o aumento da mesma forma. Sigo em pontos altos, passando esses 2 leques, e a partir do terceiro, trabalho aumento. Nesse, 6 aumentos, ok? 6 aumentos desse lado e 6 aumentos desse outro lado. Então, eu vou continuar dessa forma, trabalhar por toda a carreira, lembrando de trabalhar 6 aumentos
nesse lado e nesse lado, dos dois lados, ok? E já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, fechei com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, eu já posso cortar ele e arrematar. Aqui ficou dessa forma. Lembrando que trabalhei 6 aumentos na direção dos leques. Pulei esse, e na direção do terceiro, desse terceiro leque aqui, iniciei o primeiro aumento, trabalhei 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos, tanto de um lado como do outro. Então, agora eu vou arrematar aquele fio e volto trabalhando com vocês com o Barroco Multicolor Premium. Então, aqui já com o Barroco Multicolor na agulha. Vamos iniciar bem aqui, perto da parte da emenda. Aqui tem aquele um ponto alto bem sobre a emenda. Eu pulo ele e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto alto. Então, aqui no 7º ponto alto, eu prendo meu fio com ponto baixíssimo. Então, pulei o ponto do meio e contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo com ponto baixíssimo e subo 3 correntinhas. Sigo trabalhando mais 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui fiquei com 7 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Trabalho uma correntinha e esse ponto alto, aquele ponto alto do meio aqui na emenda, eu pulo ele e sigo trabalhando mais 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e sigo com mais 7 pontos altos. Então, dessa forma, eu vou trabalhar até chegar aqui, bem ao centro do trabalho, ok? Quando chegar aqui, nessa parte arredondada, eu volto com vocês. Cheguei aqui na direção do meio do trabalho, depois de trabalhar 10 grupinhos de 7, trabalhei 10 grupos de 7 pontos altos, pulando um ponto de base e uma correntinha. Depois do 10º grupo, trabalho uma correntinha e não pulo nenhum ponto de base, ok? Não pulo ponto de base. E inicio trabalhando 7 pontos altos. Sétimo ponto alto. Agora eu começo a trabalhar da mesma forma, uma correntinha, pulo um ponto de base e trabalho 7 pontos altos. Somente aqui depois do 10º grupo de 7 pontos altos, eu não pulo nenhum ponto de base, ok? Trabalho apenas a correntinha, no próximo já trabalho o grupinho de 7 pontos altos. Dessa forma, vamos seguir até passar aqui pela próxima emenda. Passamos aqui pela emenda da mesma forma, sempre trabalhando os grupinhos. Aqui bem no meio da emenda, onde tem esse um ponto alto, aqui se dará um intervalinho, como no outro lado que trabalhamos. E vamos trabalhar mais 10 grupos de 7 nessa outra parte arredondada. E depois
aqui no meio, entre o 10º e o 11, não pulamos, ok? Somente esse detalhe para a quantidade de pontos bater certinho. Então, aqui eu vou trabalhar dessa forma e já volto com vocês ao final de toda essa carreira. Cheguei ao final da carreira, fechei com ponto baixíssimo e essa carreira ficou dessa forma. Lembrando que aqui na parte do meio, entre um grupinho e o outro, eu não pulei ponto de base, somente por uma vez, bem na parte do meio, dos dois lados. E aqui, a quantidade de ponto bateu certinha. Nessa próxima carreira, eu vou caminhar para o próximo ponto alto, com ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas. Trabalho um ponto alto sobre cada ponto de base, até completar 5 pontos altos. Então, aqui fiquei com 5 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Trabalho uma correntinha, no intervalo de uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, sigo sobre aqueles 7 pontos altos, agora com 5 pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto e outra correntinha. Então, aqui agora vai ficar dessa forma, onde tinha 7 pontos altos, ficará com 5 pontos altos. Vamos seguir dessa forma. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês. Então, aqui está, trabalhei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes os grupinhos de 5 pontos altos, pulando apenas uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Agora, aqui, depois do 7º grupo, trabalho 2 correntinhas, um ponto alto e 2 correntinhas. E trabalho 5 pontos altos. Então, aqui na parte mais arredondada, vamos trabalhar dessa forma para o trabalho não ficar repuxando. Se no de vocês não ficar repuxando, pode trabalhar por toda a volta, trabalhando apenas uma correntinha, ok? Sem precisar de trabalhar 2 correntinhas na parte oval. E aqui eu vou trabalhar por 7 vezes dessa forma. 7 vezes trabalhando com 2 correntinhas antes e depois dos pontos altos. E depois sigo até aqui ao meio. Quando chegar aqui ao meio, conto novamente 6 grupinhos de 5 pontos altos e começo a trabalhar da mesma forma aqui na parte oval, com 2 correntinhas, ok? Vocês podem trabalhar aqui na parte oval quantas vezes quiserem com 2 correntinhas. Ou, se não precisar, continuar trabalhando da mesma forma com apenas uma correntinha antes e depois dos pontos altos por toda a volta. Então, isso vai depender do ponto de cada um. Se o ponto é muito apertadinho, o ideal é trabalhar dessa forma, com 2 correntinhas na parte oval. Mas se o seu ponto é muito largo, para não ficar embabado, pode ser com uma correntinha antes e depois do ponto alto por toda a volta, ok? Então, eu vou seguir dessa forma e já volto. E chegando ao final da carreira, fechei com ponto baixíssimo. Essa carreira ficou dessa forma. Lembrando que na parte oval, por 7 vezes eu trabalhei com 2 correntinhas. Então, aqui, iniciando aqui no meio, depois do meio, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, trabalhando uma correntinha antes e depois, por 5 vezes. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 7 vezes, trabalhei com 2 correntinhas. E terminei aqui da mesma forma, por 5 vezes, com uma correntinha. Chegou aqui na parte do meio,
Pulei a parte do meio, contei mais 5 vezes com uma correntinha e 7 vezes com 2 correntinhas, ok? E sempre que vocês terminarem o tapete, vocês coloquem ele em uma superfície reta e vai olhando se não está com muito ou pouco ponto, ok? Se aqui ficou embabando, vocês não precisam de trabalhar com 2 correntinhas. E se ficar repuxando, tem que colocar mais correntinhas, ok? Então, agora, a próxima carreira. Vamos caminhar para o próximo ponto alto, com ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas, e aqui vamos ficar com 3 pontos altos. 3 pontos altos. Laço meu fio, sem nenhuma correntinha de separação, e aqui nesse ponto alto eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Laço meu fio, pulo um ponto de base, trabalho 3 pontos altos seguidos. Laço meu fio onde tem o ponto alto sozinho, sobre ele trabalho um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E novamente 3 pontos altos. Então, aqui nessa parte, será dessa forma. Quando chegar na parte oval, nessa parte onde temos aqui também 2 correntinhas, 2 pontos altos e 2 correntinhas, onde fizemos esse aumento para não ficar repuxando. Se precisar aqui também, vamos trabalhar antes e depois do leque uma correntinha, ok? Aqui vocês notem que eu trabalho os pontos altos e não trabalho correntinha antes e nem correntinha depois. Mas nessa parte eu vou trabalhar e, se precisar, eu vou acrescentar uma correntinha antes e depois do leque, nessa parte onde tem 2 correntinhas. Mas se precisar, ok? Isso depende do ponto de cada um. Então, eu vou trabalhar, vou colocar em uma superfície reta, se ficar repuxando, eu coloco as correntinhas. Mas depois que eu terminar toda a carreira, dessa forma, eu volto com vocês mostrando se eu coloquei ou não as correntinhas. Cheguei ao final dessa carreira. E aqui, como eu havia dito para vocês, se precisasse, eu iria acrescentar correntinhas antes e depois do leque. E sim, precisou, aqui nessa parte onde tinha 2 correntinhas, aqui tem uma e uma. Por 7 vezes na parte oval, onde eu acrescentei 2 correntinhas antes e 2 correntinhas depois. Também nessa parte, eu acrescentei uma correntinha antes e depois, pois ficou embolando para cima, o que significa que estava precisando de aumentos. Então, eu coloquei uma correntinha antes e uma correntinha depois, por 7 vezes na parte oval, naquela mesma parte onde tinha as 2 correntinhas aqui, ok? Se precisar de colocar por mais vezes 2 correntinhas, antes e depois dos leques, vocês podem colocar, ok? Sempre terminando a carreira, colocando em uma superfície reta para ver a necessidade de aumentar ou diminuir. Agora, vamos iniciar a última carreira do tapete. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, ficando no ponto do meio. Uma correntinha, no mesmo lugar, trabalho um ponto baixo. Laço meu fio,
venho direto aqui para o leque, trabalho um ponto alto, 3 correntinhas. Volto sobre o ponto, trabalho um ponto baixo, formando um picô. Outro ponto alto, 3 correntinhas, volto sobre o ponto, trabalho um ponto baixo, mais um picô. Outro ponto alto, 3 correntinhas, ponto baixo, um picô. O quarto ponto alto, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, formando um picô. E o quinto ponto alto, que não tem picô. Então, são 4 pontos altos com picô e o último ponto alto sem picô. Sobre esses 3 pontos altos, no ponto alto do meio, prendo com ponto baixo. Novamente, dentro do lequinho, um ponto alto, 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, formando um picô por 4 vezes. Aqui o quarto ponto alto com o quarto picô. E o quinto ponto alto não tem picô. Nesses 3 pontos altos, prendo no ponto alto do meio. Então, toda a carreira será dessa forma. Quando chegar novamente na parte oval, nesses leques onde eu trabalhei uma correntinha antes, uma correntinha depois, foram 7 vezes na parte oval. Aqui tem uma correntinha antes, uma correntinha depois, que foi o aumento. Nesses leques, provavelmente vamos precisar de trabalhar uma correntinha aqui antes e uma correntinha depois do ponto baixo, ok? Para não ficar repuxando. Da mesma forma, se não precisar, não coloca, ok? Mas provavelmente, por termos aumentado aqui essas correntinhas, vamos precisar de colocar antes e depois do ponto baixo uma correntinha, ok? Bem nessa parte aqui, antes e depois do ponto baixo, por 7 vezes, onde colocamos as correntinhas na parte oval. Então, eu vou seguir por toda a carreira dessa forma. Se precisar, eu vou acrescentar as correntinhas antes e depois do ponto baixo na parte oval, mas ao final da carreira eu volto mostrando para vocês. Chegando ao final da carreira, vou fechar aqui nesse ponto baixo onde iniciamos, vamos fechar com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu já posso cortar ele e arrematar, pois essa foi a última carreira que trabalhamos. Aqui, como eu havia dito, nessa parte aqui, onde tem correntinhas antes e depois dos leques, eu também trabalhei correntinhas antes e depois dos pontos baixos, ok? Aqui eu trabalhei por 7 vezes também dessa forma, colocando correntinha antes e depois do ponto baixo, na parte oval, ok? Mas aonde precisar, se precisar de colocar mais, vocês podem acrescentar antes e depois do ponto baixo, para não ficar repuxando, ok? Então, agora eu vou arrematar esse fio e volto com vocês mostrando o resultado final. E o resultado final do tapete é esse. Lembrando que ele ficou com a medida de 90 centímetros de comprimento e 45 de largura. Essa foi a videoaula final do tapete da pia. E na próxima videoaula vamos trabalhar a tampa do vaso do jogo de banheiro. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu joinha
E para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a próxima videoaula.